Os movimentos religiosos que no final da Idade Média, através dos teólogos John Wycliffe e Jan Hus, começaram a questionar o poder da Igreja Católica e acabariam culminando em movimentos reformadores. No começo do século XVI, a Igreja passava por um período delicado. A venda de cargos eclesiásticos, de indulgências e a corrupção do clero causavam críticas de muitos intelectuais e religiosos. A aliança entre os reis e os papas, em alguns locais, fortaleceu o poder monárquico, enfraquecendo a influência da Igreja, mas em outros locais, essa aliança gerou o fortalecimento tanto da Igreja quanto dos reis. A Igreja, possuidora de grandes extensões de terra, recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional absolutista, essa prática passou a ser questionada pelos reis, que desejavam reter esses impostos no reino. Dessa forma, no final da Idade Média, surgiu um forte espírito nacionalista, que se desenvolveu em vários países onde a figura da Igreja, ou seja, do Papa, já estava enfraquecido. Esse espírito nacionalista foi estrategicamente explorado pelos príncipes e monarcas, empenhados em aumentar os poderes monárquicos, colocando a Igreja em situação de subordinação. Os camponeses também estavam descontentes com a Igreja. Na Alemanha, os mosteiros e bispados possuíam imensas propriedades. Muitas vezes, os bispos e abades viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos. A Igreja condenava as práticas capitalistas nascentes, entre elas a usura, que era a cobrança de juros por empréstimo, considerada pecado. Defendia a comercialização sem direito ao lucro e o preço justo. Isso reduziu o poder de investimento da burguesia mercantil e manufatureira. Devemos lembrar que a reforma ocorre na mesma época do Renascimento, das grandes navegações e da centralização monárquica que culmina no absolutismo. Nesse período, o espírito crítico do humanismo e o aperfeiçoamento da imprensa por Gutenberg contribuíram para a difusão das obras escritas, entre elas a Bíblia. Ao traduzir a Bíblia para outras línguas, vislumbrou-se a possibilidade de cristãos e não cristãos de ler e interpretar, sem mediação, recebendo conhecimento imediato sobre o cristianismo e suas verdadeiras práticas. Lutero admirava os escritos e as ideias de Jan Hus sobre a liberdade cristã e a necessidade de reconduzir o mundo cristão à simplicidade da vida dos primeiros apóstolos. Através de exaustivo estudo, Lutero elaborou 95 teses que criticavam duramente a compra de indulgências e a corrupção do clero católico. Esses princípios foram considerados uma afronta à Igreja Católica. Lutero foi declarado herege e excomungado, refugiando-se na Saxônia. Lutero não tinha pretensão de criar uma nova igreja, mas a repercussão de suas teses foi amplamente difundida e suas ideias passadas adiante. Através da tradução da Bíblia para o idioma alemão, o número de adeptos às ideias de Lutero aumentou largamente e, por outro lado, o poder da Igreja diminuiu consideravelmente. Seus ideais reformistas desencadearam revoltas e assumiram dimensões políticas e socioeconômicas que fugiram do seu controle. A revolta social instalou-se e o descontentamento foi geral. Os príncipes tomaram as terras pertencentes à Igreja Católica e os camponeses revoltaram-se em 1524 contra a exploração da Igreja e dos príncipes. Esses camponeses seguiam líderes da seita que se autodenominou de anabatistas, Ulrich von Hunter e Thomas Müntzer. Lutero, que era protegido pelos príncipes, condenou a revolta dos camponeses e dos líderes protestantes radicais. Um grande número de camponeses revoltados foi massacrado pelos exércitos organizados pelos príncipes locais, apoiados por Lutero. A reforma religiosa de Lutero chegou a outros países, como a Dinamarca, Suécia, Noruega, os quais foram rompendo os laços com a Igreja Católica, fomentando a reorganização das novas doutrinas religiosas. As guerras religiosas na região da atual Alemanha duraram de 1521 até 1555. Ela só terminou com a assinatura da Paz de Augsburg, que determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e a de seus súditos. A revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Suas ideias foram reformuladas por alguns de seus seguidores, particularmente pelo francês João Calvino. Pertencente à burguesia e influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas, Calvino converteu-se em ardente
defensor das novas ideias. Calvino foi perseguido e refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde a reforma já havia sido adotada. Ele dinamizou o movimento reformista, determinando que não deveria haver nenhuma imagem nas igrejas, nem sacerdotes paramentados. A Bíblia era a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero. Para Calvino, a salvação não dependia dos fiéis, e sim de Deus. Ele definiu a doutrina da predestinação. Essa ideia fez com que muitos burgueses europeus se convertessem às ideias de Calvino, pois as ideias calvinistas não condenavam a usura. O calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo. Atingiu os Países Baixos e a Dinamarca, além da Escócia, cujos seguidores foram chamados de presbiterianos, na França, de huguenotes e na Inglaterra, de puritanos. Na Inglaterra, percebemos um movimento reformista bastante peculiar. Desde meados do século XIV, o teólogo John Wycliffe realizou duras críticas ao poder material da Igreja. Além dele, Thomas Moros também teceu críticas ao papel desempenhado pela Igreja Católica durante o século XVI. No reino de Henrique VIII, o Estado tinha controle sobre os cargos religiosos, nomeando padres, bispos e cardeais. Nesse período, as relações entre Henrique VIII e a Igreja ficaram estremecidas quando o Papa se negou a anular o casamento do rei. Preocupado com a linha sucessória de sua dinastia, Henrique VIII, que só tinha uma filha de seu casamento com Catarina de Aragão, desejava poder se divorciar para ter um herdeiro homem com Ana Bolena. Com a anulação de seu casamento negada, Henrique VIII resolveu criar uma nova instituição religiosa e anular os poderes da Igreja Católica na Inglaterra. Em 1534, o parlamento inglês aprovou o Ato de Supremacia, que anunciou a criação da Igreja Anglicana. O anglicanismo preservara os moldes hierárquicos e a adoração aos santos católicos. No que se refere às suas doutrinas, o anglicanismo incorporou alguns princípios calvinistas. Além disso, o poder exercido pela Igreja Anglicana concedeu condições para que o Estado se apropriasse das terras em posse de clérigos católicos. A partir dessas novas medidas estabelecidas pelo anglicanismo, o poder da influência católica na Inglaterra diminuiu bastante. Por outro lado, as características dessa nova igreja cristã incentivaram a ampliação das atividades burguesas na Inglaterra. A Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Em 1534, foi fundada por Inácio de Loyola, um ex-soldado espanhol da região basca, uma ordem religiosa denominada Companhia de Jesus. Organizada de acordo com o modelo militar, a companhia formava seus membros, os jesuítas, como soldados de Cristo. Estes tinham a confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e da expansão da fé católica. Decidiu-se pela reativação do Santo Ofício, criado no século XIII, responsável pelo Tribunal da Inquisição. Sua função era julgar aqueles que se desviavam do dogma da Igreja, como hereges e bruxos. Em 1545 e 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Deste concílio surgiu uma nova Igreja Católica reformada. Foi criado ainda um índex, lista de livros proibidos pela Igreja, incluindo livros científicos como o de Galileu, Giordano Bruno e outros. Também a formação do clero deveria ser mais rigorosa. Foi proibida a venda de cargos religiosos. A Contra-Reforma não destruiu o protestantismo, mas limitou sua expansão. Seu sucesso encontra-se na América Latina, local de maior concentração de católicos no mundo.